Oi, terceiro ano. Vamos continuar agora com o nosso livro de história. Na página 64 e 65, nós vimos a imigração europeia e asiática. Hoje nós vamos ver um pouquinho da imigração judaica, italiana e imigração alemã, tá bom? Então vamos lá na página 66. Vamos acompanhar todos juntos? Imigração judaica. Em Pernambuco, na Bahia e na Amazônia, fixaram-se judeus marroquinos que se dedicaram ao comércio local, né? Abriram mercearias, praticavam o comércio do ouro. Muitos judeus provenientes do leste europeu e de locais como a Grécia e Turquia também vinham para o Brasil em busca de uma nova vida no novo mundo, né? Como nós já vimos, os imigrantes achavam que iam chegar aqui no novo mundo, esperança de muita fartura, muito trabalho. Durante o início do século XX, muitos judeus fugiam da Europa devido ao preconceito religioso que crescia ali. O antissemitismo, que é o que é o antissemitismo? É o preconceito contra os judeus. Fazia com que muitos desses povos buscassem refúgio no Brasil, né? Eles sofriam muito com preconceito, então eles vieram para cá na busca de uma vida melhor, de um novo mundo, né? Então a trajetória dos judeus, gente, no Brasil, começou mesmo antes da chegada aqui da frota de Cabral, né? Que os portugueses chegaram aqui. Iniciou-se no final do século XV, quando os judeus, espanhóis, portugueses foram obrigados a se converter ao cristianismo, né? Que é aquela religião que acredita em Jesus, o Filho de Deus, mesmo sob pena de ser expulsos de seus próprios países. Então eles vieram para o Brasil na esperança de uma nova vida, que aqui tinha terras cheias de riqueza, cheias de beleza. Eles imaginaram que estavam chegando em um novo mundo, um lugar onde poderiam ter uma vida nova, repleta de abundância, de prosperidade. Né? No início do século XX, muitos judeus moravam e trabalhavam nos bairros da Moca, no Brás, em São Paulo. Né? No início da década de 1930, moravam aqui aproximadamente 15 a 20 mil judeus. Agora, atualmente, existe aproximadamente 60 mil só no estado de São Paulo. E aproximadamente uns 100 mil em todo o Brasil. Ainda tem muitos ainda. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os judeus que vieram ao Brasil, o que eles fizeram aqui? Fundaram jornais, bibliotecas, escolas, sinagogas, né, o lugar onde eles realizavam os cultos deles, associações femininas de ajuda mútua e de apoio a recém-chegados, né? Associação de mulheres, onde ajudava, dava apoio às mulheres que estavam chegando. Participaram de agremiações, né, grupos, clube, onde disputavam as lideranças, como foi o caso da disputa pela liderança da Biblioteca Scholem Aleichan, que mais tarde se tornaria o centro do movimento judaico progressista no Rio de Janeiro. Né? Em 1916, foi a primeira instituição cultural do país, hoje um espaço cultural. Preocuparam-se em criar instituições que cumprissem a função de unir e fortalecer a comunidade judaica brasileira. Infelizmente, por um tempo, o antissemitismo, né, o preconceito contra os judeus, fez parte do Brasil. E muitos foram proibidos de se mudar para cá. Contudo, atualmente, o judaísmo, né, a religião, é o elemento integrante da estrutura sociocultural brasileira e muitas pessoas adeptas à religião e à cultura judaica. Né? Hoje tem muitas pessoas aqui no Brasil que são dessa religião, né? Da religião a religião judaica. E hoje, né, gente, a comunidade judaica no Brasil era a segunda mais importante da América Latina. Atrás da Argentina, né? Está à frente do México, com aproximadamente 100 mil judeus.
ou seja, né, a população judaica está bem representada aqui no Brasil, né? Continuando aí agora, crianças, vamos ver imigração italiana. Segundo dados do IBGE, entre 1870 e 1920, cerca de 1.400.000 de italianos vieram para o Brasil. Isso corresponde a 42% das pessoas que imigraram, né, que vieram para o nosso país naquela época. Então, eles vieram para o centro, né, para a região, para os estados centrais. Por quê? Com o crescimento mais rápido, né? Era o crescimento mais rápido. E teve uma vez, gente, que vieram tantos italianos, né? Que vieram muitos, nós vimos aqui, quase 50%, né? Então, teve a cidade de São Paulo, teve até o apelido de cidade italiana. Tantos italianos morando lá. Por conta disso, muitos brasileiros possuem raízes italianas e a influência da cultura desses povos em nossa cultura é muito grande, né? A gente tem muitas comida italiana, festas italianas. O que acontecia? Os italianos iam para cá, acabavam casando, né, com brasileira, tinham filhos, né, tanto brasileiro como italiano, descendente das duas, né? Então, aí cresceu a cultura, né? A cultura italiana aqui foi só crescendo e foi tendo essa mistura da cultura italiana com os brasileiros. Né? Então, nós temos muita descendência da comida. Nós temos muitas comidas, né, que nós herdamos deles, como nós sabemos que a pizza é uma comida de origem italiana, tem o macarrão, né? Tem muita influência na dança, música italiana. Na época das grandes imigrações, a população italiana que vivia na Europa era pobre e rural, né, do campo. E a perspectiva de construir uma nova vida nas Américas era muito interessante. Né? Então, aquela esperança que eles tinham que ia chegar aqui, isso é tudo as mil maravilhas, ia ter muita fartura, ter trabalho. Como as políticas de imigração estimulavam a vinda de famílias inteiras e não somente de indivíduos isolados, o contingente populacional italiano que se mudava para o Brasil era muito expressivo, né? Vinham muitas pessoas de lá para cá. Página 67. Eles vieram de diversas regiões da Itália, como da Campânia, a Calábria e a Lombardia, com destino às fazendas do Sul e do Sudeste. Todos os membros da família deveriam trabalhar nas fazendas, incluindo crianças, tornando a condição de vida desses povos aqui bem dura. Pode marcar aí. Então, nós já sabemos, né, que eles vinham para cá iludidos com falsas propagandas, falsas promessas. Chegava aqui, a vida não era fácil, não, era bem dura, todo mundo trabalhava. Ainda que a eles fosse dada uma casa com quintal para criar animais e cultivar produtos agrícolas, né, a plantação, raramente eles poderiam vender as coisas que produziam em suas próprias terras. Eles não deixavam vender, ficava para os donos deles, né, os fazendeiros. Assim, muitos abandonavam suas terras e partiam para as cidades em busca de melhores condições de trabalho e vida. Então, eles começaram a largar as fazendas, né, e tentar a vida na cidade. Dessa forma, a cultura italiana criou raízes no Brasil e, atualmente, um dos aspectos mais marcantes da presença desse povo aqui é a culinária, né, a cozinha, as receitas. O site Comunità Italiana selecionou algumas das festas italianas presentes no Brasil. Pode marcar aí também. Então, eu tenho uma festa aqui, ó, Encanto Trentino. Então, temos a imagem aqui de várias comidas, né, gente? Italiana. Vamos lá, Encanto Trentino. É uma festa que foi celebrada pela primeira vez em 1988, em Nova Trento, em Santa Catarina.
Segundo a página da internet dessa festa, essa celebração tem como objetivos. Qual que eram os objetivos dessa festa? Primeiro, intercâmbio cultural de científico com Trento, Itália, né? Promover a expansão da ciência, a inovação técnico-científica. Segundo, manutenção e prosseguimento dos costumes, tradições, usos e língua italiana, né? Manter a cultura deles. Terceiro, preservação do patrimônio histórico e cultural de raízes neotrentinas, né? Relativa, né, à cidade italiana e Trento. Festa do Juventus. Um dos times de futebol mais famosos do Brasil, o Clube Atlético Juventus, funciona não só como um clube de futebol, mas também um centro cultural que resgata todo ano a cultura italiana, promovendo jantares e apresentações musicais e de dança. Vamos na página 68. Festa de San Gennaro. Olha aí, mostrando aqui do lado a imagem, né? Entre setembro e outubro, a região da Moca, em São Paulo, é ocupada por inúmeras barracas que comercializam as principais comidas tradicionais italianas, né? Então, entre setembro e outubro, a região da Moca, lá em São Paulo, a gente tem muito, né, italiano. Aí, essa rua é ocupada, essa região é ocupada por inúmeras barracas, né, na festa que eles fazem italiana. Ok? Então, vamos agora, imigração alemã. Segundo o IBGE, em seu site Brasil 500 anos, os primeiros imigrantes alemães chegaram no Brasil ainda no reinado de Dom Pedro I. Estabeleceram-se no sudeste e sul do país, onde, a partir de 1824, fundou-se a colônia alemã de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, acabaram formando, né, uma colônia alemã, lá no Rio Grande do Sul. Esses imigrantes saíram de inúmeras regiões da Alemanha e se concentraram principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Na região sul, esses povos foram utilizados para povoar e colonizar aquelas terras. Então, foram para morar nas terras. Enquanto a região sudeste foram utilizados para suprir a falta de mão de obra nas lavouras cafeeiras, né? Foram para trabalhar nas lavouras, na plantação, na colheita de café. Nem todos os imigrantes alemães eram proprietários, né, donos da terra, ou trabalhavam com agricultura. Havia uma expressiva quantidade de artesãos, né, que fazem trabalho com as mãos, comerciantes, religiosos e professores. Ao longo do tempo, muitos se mudaram para áreas urbanas, né, a cidade, e passaram a trabalhar nas cidades. Pode marcar aí. Eles deixaram o campo, né? Foram tentar a vida nas cidades. Esses povos eram muito apegados à sua cultura e, por isso, estabeleceram formas de resistência ao aculturamento, que nós já vimos lá, né? Quando as pessoas é obrigada a deixar a sua cultura e viver, né, uma outra cultura de um outro povo, por meio da criação de escolas comunitárias e particulares, né? Igrejas e associações. Ainda existem nos dias de hoje inúmeros núcleos de famílias alemãs que preservam sua língua e seus costumes. Então, o que eles fizeram, né? Para eles não perderem a cultura deles, eles criaram escolas comunitárias e particulares, igrejas da cultura alemã, que ainda existem nos dias de hoje. Tanto que lá a minha família mora em São Paulo, em Campinas. O meu irmão trabalha numa escola alemã. E as filhas dele também, tem 2 filhas gêmeas que elas estudam nessa escola. Lá aprende, né, a cultura alemã, a falar alemão. A cultura alemã não influenciou a arquitetura das cidades. Contribuiu para o desenvolvimento urbano, né?
essa arquitetura das cidades aí, né? O estilo do espaço, as ruas, as construções, no estilo né, alemão. Contribuiu para o desenvolvimento urbano e para a agricultura familiar, além de ter difundido o protestantismo, né? Espalhou o protestantismo. O que é o protestantismo? É uma doutrina religiosa, né? Que acredita que a salvação das pessoas consiste na sua fé. Tá bom, terceiro? Então, por hoje, nós vamos parar por aqui, né? Vem mais agora. Nós vamos ver a imigração árabe e a japonesa na próxima aula e vamos terminar o nosso livro, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, até a próxima!